Uma mãe viúva de 35 anos foi expulsa da própria fazenda pelos cunhados e seu único refúgio foi uma casa velha que ninguém queria há 30 anos. Mas quando seus dois filhos pequenos começaram a ouvir vozes vindas do chão da cozinha, ela descobriu um segredo que toda a região tentava esquecer. Você consegue imaginar fugir com duas crianças famintas e descobrir que o lugar onde procurou abrigo escondia algo que mudaria sua vida para sempre? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais, em 1892. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te arrepiar e emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que essa mãe e seus filhos encontraram naquela casa mudou não apenas o destino deles, mas revelou uma verdade que muita gente poderosa queria manter enterrada. E a reviravolta final vai te deixar sem palavras. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes do Brasil antigo estão chegando. O ano era 1892 e o Brasil vivia apenas 4 anos após a abolição da escravatura. Mas no interior profundo de Minas Gerais, nas terras entre Diamantina e Cerro, muita coisa continuava igual. Os coronéis mandavam, os pobres obedeciam e as mulheres, especialmente as viúvas, viviam à mercê da boa vontade dos homens da família. Joana Ferreira tinha 35 anos, mas o rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento fazia ela parecer ter 50. Era magra, não por escolha, mas por anos comendo apenas o necessário. As mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, lavar roupa no rio, cuidar de casa. Os cabelos negros já mostravam fios brancos nas têmporas, presos num coque simples. Não tinha tempo para vaidade. A sobrevivência consumia cada minuto do dia. Joana tinha 2 filhos. Miguel, de 7 anos, era magro como a mãe, com olhos grandes e atentos demais para uma criança, olhos de quem já viu adultos fazerem coisas ruins e aprendeu a ficar quieto. E Ana, de apenas 5 anos, que ainda tinha aquela inocência das crianças pequenas, mas já começava a entender que a vida delas era mais difícil, mais triste que das outras. Ela tinha se casado aos 18 anos com Antônio Ferreira, um homem 15 anos mais velho que trabalhava como agregado na fazenda do irmão, o coronel Rodrigo Ferreira. Viviam numa casinha pequena nos fundos da propriedade, trabalhando de sol a sol em troca de moradia e comida. Não era vida fácil, mas era vida. Tinham teto, tinham o que comer, tinham um ao outro. Mas em março de 1892, tudo desmoronou. Antônio estava ajudando a consertar o telhado da casa grande quando perdeu o equilíbrio. Caiu de quase 4 metros. Bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora, sem tempo de dizer adeus. Joana ficou viúva aos 35, com 2 filhos pequenos, sem marido, sem renda, sem nada. Durante o velório simples na própria casinha, ela já sentiu as coisas mudando. O coronel Rodrigo e a esposa olhavam para ela com aquela expressão de pena misturada com incômodo, como se ela fosse um problema a ser resolvido. 3 dias após o enterro, o coronel bateu na porta. Joana atendeu com Miguel agarrado na saia e Ana no colo. Ele foi direto ao ponto. A casa era da fazenda. Antônio trabalhava em troca de moradia. Agora que tinha morrido, Joana não tinha mais direito de ficar. Estava sendo generoso, disse, dando 1 semana para ela arrumar as coisas e ir embora. Joana tentou argumentar. Podia trabalhar, disse, cozinhar, lavar roupa, qualquer coisa. Mas o coronel balançou a cabeça. Já tinham empregadas, e ela tinha 2 crianças pequenas que iam atrapalhar. Não, ela precisava ir. Quando o coronel saiu, Joana fechou a porta e desabou no chão, chorando. Miguel sentou ao lado dela em silêncio, apenas segurando a mão da mãe. Ana, pequena demais para entender completamente, apenas perguntou: "Mãe, por que está chorando?" Joana passou aquela noite em claro. Para onde ir? Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi quando ela se lembrou. Anos atrás, o pai de Antônio tinha mencionado uma propriedade que a família possuía. Uma casa velha herdada de um tio distante. Ninguém mais falava nisso, mas tecnicamente, aquela propriedade tinha passado para os filhos de Antônio quando ele morreu. Mas o que Joana não sabia ainda é que aquela casa guardava algo que ninguém deveria descobrir. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Joana acordou as crianças. Arrumou uma trouxa com o pouco que tinham. Pegou o único dinheiro que possuía, 15 mil réis. Era quase nada. Escreveu um bilhete curto para o coronel dizendo que estava indo embora. E saiu com as crianças antes que alguém acordasse.
Miguel carregava um saco pequeno com roupas. Ana ia na mão da mãe, ainda com sono, tropeçando. A caminhada até Santa Rita levaria 2 dias. Joana sabia que seria difícil, especialmente com as crianças. Caminharam pela estrada de terra enquanto o sol nascia. Miguel ia em silêncio, olhando para os pés. Ana perguntou: "Mãe, para onde estamos indo?" "Para um lugar nosso, filha, um lugar nosso." Pararam perto de um riacho ao meio-dia. Joana dividiu entre os 3 o único pedaço de pão que tinha trazido. Miguel comeu devagar, fazendo durar. Ana devorou em 3 mordidas e pediu mais. Não tinha mais. Joana deu metade da sua parte para a filha, ignorando a própria fome. Quando o sol começou a se pôr, Joana procurou abrigo. Encontraram uma árvore grande. Estendeu o cobertor no chão embaixo da árvore, deitou as crianças, uma de cada lado, abraçou os 2. Miguel dormiu rápido. Ana choramingou um pouco antes de apagar também. Joana ficou acordada a noite toda, ouvindo os sons da mata, rezando para que nenhum animal se aproximasse. "Mãe", Miguel sussurrou de repente na escuridão, "a gente vai ficar bem?" Joana apertou o filho contra o peito. "Vamos, meu amor, vamos ficar bem." Mas ela não tinha certeza, nenhuma certeza. Quando amanheceu, estavam molhados de orvalho e com frio. Não tinham mais comida. Joana encontrou algumas frutas do mato, lavou no riacho, dividiu com as crianças. Não era suficiente, mas era algo. O segundo dia foi pior. Ana chorava de cansaço, as perninhas pequenas não aguentavam. Joana acabou carregando ela no colo por longos trechos, a trouxa nas costas ficando cada vez mais pesada. Miguel, mesmo cansado, não reclamava. Apenas caminhava, calado, tropeçando, mas sempre se levantando. Era meio da tarde quando avistaram Santa Rita do Rio Preto. Não era nem cidade. Talvez 20 casas ao redor de uma capela pequena. Uma venda, uma ferraria, mais nada. Joana entrou na venda. O dono, um homem velho de barba grisalha, olhou com curiosidade. Ela perguntou pela casa velha que tinha pertencido ao finado senhor Tobias Ferreira. O homem franziu a testa. "A casa do defunto Tobias? Aquela que fica na serra?" Joana assentiu. O homem a olhou com expressão estranha. "Ninguém mora lá faz mais de 30 anos, senhora, desde que o velho Tobias morreu. A casa deve estar caindo aos pedaços." "É a única que eu tenho." O homem balançou a cabeça e indicou o caminho. Joana comprou o pouco que podia. Toucinho salgado, farinha de milho, sal, 2 pães. Gastou quase tudo, sobrou apenas um punhado de moedas. Saíram e começaram a subir a serra. A estrada era íngreme, a subida cansativa. Ana estava exausta demais para andar. Joana carregou no colo, Miguel segurando na saia dela. Levou quase 2 horas. Quando finalmente a casa apareceu entre as árvores, Joana sentiu o coração apertar. Era pior do que imaginara. Paredes rachadas, telhado com telhas quebradas, janelas fechadas com tábuas. O terreiro tomado de mato alto. Mas era o que tinham. Era tudo o que tinham. Ela não imaginava o que estava embaixo daquele assoalho. Joana empurrou a porta que gemeu alto e se abriu. O cheiro que saiu foi de mofo, umidade, anos de abandono. Entrou devagar, as crianças atrás dela. A sala da frente era pequena, o chão de tábuas rangendo. Tinha uma mesa velha tombada, 2 cadeiras quebradas, teias de aranha penduradas do teto. Miguel olhou ao redor com olhos arregalados. "Vamos morar aqui, mãe?" Sua voz era pequena, assustada. Ana estava quieta, agarrada na saia de Joana, os olhos grandes olhando para a penumbra. "Vamos", Joana respondeu, tentando soar confiante. "Vamos limpar, consertar, e vai ficar bom. Vai ver." Passou o resto da tarde abrindo janelas, deixando entrar luz e ar fresco. Varreu a sujeira acumulada. Descobriu que a casa tinha 3 cômodos, a sala da frente, uma cozinha pequena nos fundos com fogão a lenha enferrujado e um quarto lateral com uma cama velha sem colchão. Havia também um poço nos fundos que, milagrosamente, ainda tinha água. Joana testou. A água parecia limpa. Pelo menos isso era uma bênção. Quando a noite caiu, Joana estendeu o cobertor sobre a cama velha, deitou as crianças. Deu a elas o pão e um pouco de toucinho. Comeram em silêncio.
Ana adormeceu assim que terminou, exausta. Miguel ficou acordado um pouco mais, olhando para o teto escuro. Mãe, ele sussurrou, estamos seguros aqui? Joana deitou ao lado dele, abraçou o filho. Estamos, meu amor, estamos seguros. Miguel logo dormiu também. Joana ficou acordada, ouvindo os sons da casa velha. Madeira rangendo, vento soprando pelas frestas. De vez em quando, um ruído que podia ser rato. E então ela ouviu. Um som diferente. Não era madeira, não era vento. Era como se alguém tivesse batido em algo. Uma batida, 2, 3. Depois, silêncio. Joana congelou, o coração disparando. Ficou em silêncio, escutando. Esperou. Nada mais. Talvez fosse galho batendo na parede. Talvez fosse sua imaginação. Mas algo naquela noite faria tudo mudar. Nos dias seguintes, Joana trabalhou para tornar a casa habitável. Consertou a porta da frente da melhor forma que conseguiu. Limpou o fogão a lenha. Retirou o ninho de pássaros da chaminé. O fogão funcionou, fumegando no começo, mas depois pegando bem. Plantou uma horta pequena no terreiro. Miguel ajudava, cavando a terra com graveto, plantando as sementes com cuidado. Ana regava com caneca d'água do poço, mais brincando que ajudando. As crianças exploravam ao redor durante o dia. Encontraram um galinheiro velho e caído nos fundos. Encontraram árvores frutíferas, goiabeira, jabuticabeira, uma mangueira. Encontraram um riacho pequeno a uns 200 metros mata adentro. Parecia que talvez conseguissem sobreviver ali. Mas à noite, os sons voltavam, batidas. Às vezes vindas debaixo do assoalho da cozinha, às vezes vindas das paredes. Joana tentava ignorar, convencer-se que era casa velha fazendo barulhos normais. Mas Miguel começou a notar também. Uma noite, uma semana após chegarem, Miguel acordou assustado. Mãe, sussurrou, sacudindo o ombro de Joana. Mãe, tem alguém batendo. Joana acordou de supetão, o coração disparado. Ficou em silêncio, escutando. E ouviu. Batida, batida, batida. Vinda debaixo do chão da cozinha. É só a casa, meu filho, Joana disse, a voz mais firme do que sentia. Casa velha faz barulho, volta a dormir. Mas Miguel balançou a cabeça, os olhos arregalados refletindo a luz fraca da lua. Não é barulho de casa, mãe. Parece alguém batendo de propósito, como se quisesse que a gente escutasse. Joana sentiu um arrepio. Dorme, Miguel, não é nada, amanhã vemos. Mas ela não dormiu o resto da noite, ficou acordada, ouvindo. E as batidas continuaram, irregulares, vindas lá de baixo. Ela pensou em correr, mas não tinha para onde ir. Pela manhã, Joana decidiu investigar. Não podia viver com medo na própria casa, precisava saber. Enquanto as crianças estavam no quintal regando a horta, foi até a cozinha e examinou o chão com atenção. O assoalho era de tábuas largas de madeira escura. Na maioria dos lugares, as tábuas estavam pregadas firme. Mas num canto, perto do fogão, notou algo. Uma das tábuas estava mais solta. Ajoelhou e puxou. A tábua levantou facilmente, revelando espaço vazio embaixo. Terra escura. E algo mais. Havia uma argola de ferro ali, como se fosse alçapão. Joana sentiu o coração acelerar. Puxou mais tábuas ao redor. Eram soltas de propósito. Embaixo revelou-se completamente um alçapão de madeira com argola de ferro. Um alçapão escondido sobre o assoalho da cozinha. Ela olhou para trás, certificando-se que as crianças não estavam ali. Não queria assustá-las. Respirou fundo e puxou a argola. O alçapão era pesado, mas cedeu. Abriu, revelando escada de madeira que descia para a escuridão total. Um cheiro subiu de lá. Mofo, terra, umidade e algo mais. Algo orgânico, como se alguém tivesse vivido ali. Joana desceu até a entrada e chamou. Tem alguém aí? Sua voz ecoou no espaço vazio. Nenhuma resposta. Mas ela sentiu. Sentiu que havia algo lá embaixo. Algo importante. Precisava de luz. Voltou, pegou uma vela, acendeu. Voltou ao alçapão. Olhou para o quintal. Miguel e Ana ainda estavam lá, brincando perto da horta. Bem, precisava fazer isso sozinha. Quando puxou a tábua, sua vida nunca mais seria a mesma. Desceu a escada devagar, a vela iluminando degraus de madeira velha. Eram 8 degraus.
Quando chegou embaixo, levantou a vela. Era porão pequeno, talvez 3 metros por 4, teto baixo de terra, paredes de pedra. E estava ocupado. Havia coisas ali. Esteiras velhas no chão, uma mesa tosca, pratos de barro, velas velhas derretidas, roupas penduradas numa corda, como se alguém tivesse vivido ali. Mas não havia ninguém. O lugar estava abandonado, mas não há muito tempo. Meses, talvez 1 ano. As roupas ainda não tinham apodrecido completamente. Joana caminhou devagar pelo espaço apertado. E então viu, num canto, uma caixa de madeira. Abriu. Dentro, papéis, documentos. Pegou um e levou perto da vela para ler. Era carta, escrita com caligrafia trêmula, em português cheio de erros, mas dava para entender. Dizia: "Nós fugiu, nós tinha que fugir. Ele ia vender nós de novo mesmo depois da lei. Nós tá escondido aqui. Se alguém acha isso, por favor, conta que nós existiu, que nós tentou ser livre." Joana sentiu as pernas fraquejarem. Entendeu tudo. Aquele porão tinha sido esconderijo de pessoas que fugiram e, pela carta, pessoas escravizadas que fugiram, mesmo após a abolição, porque ainda estavam sendo tratadas como propriedade. Procurou mais. Encontrou mais cartas, mais relatos. Havia nomes: Benedita, José, Tomás, Maria. 4 pessoas que tinham se escondido ali. As cartas contavam histórias fragmentadas, como tinham trabalhado a vida toda na fazenda de um coronel, como mesmo após a Lei Áurea de 1888, o coronel continuava tratando eles como escravos, ameaçando vender, mantendo eles presos por dívidas inventadas. Como fugiram uma noite e encontraram aquela casa abandonada. Como viveram escondidos ali por meses, saindo apenas à noite para pegar água e comida da mata. A última carta era de Benedita. Dizia que José tinha morrido de febre, que eles tinham enterrado ele nos fundos da propriedade, que Tomás tinha ido embora tentar a sorte em outra cidade, que Maria e ela iam tentar chegar até uma comunidade quilombola mais ao norte, que deixavam aquelas cartas ali para que alguém, algum dia, soubesse que eles existiram. A carta terminava: "Nós quis só ser gente livre, só isso, nós merecia isso." Joana estava chorando quando terminou de ler. Chorando pela injustiça, pela crueldade, pelo sofrimento, mas também sentindo algo mais. Sentindo que encontrara aquele esconderijo por um motivo. Aquelas pessoas tinham deixado suas histórias ali, esperando que alguém as encontrasse. E então ela entendeu. As batidas não eram fantasmas. Eram as tábuas do assoalho velho se movendo com a temperatura, fazendo barulho porque estavam soltas de propósito para esconder o alçapão. Eram apenas sons de casa velha, mas tinham levado Joana a descobrir a verdade. Se essa parte da história te emocionou, deixa seu like agora para que mais pessoas conheçam essas verdades esquecidas. Porque o que vem a seguir vai mostrar que até dos lugares mais escuros pode nascer justiça. Joana juntou todas as cartas, todos os documentos, subiu de volta, fechou o alçapão, recolocou as tábuas. Foi até o quintal onde as crianças brincavam, sentou numa pedra e chamou eles. Miguel e Ana vieram, curiosos. Joana escolheu as palavras com cuidado. "Crianças, vocês sabem que antes, há muito tempo, pessoas eram escravizadas no Brasil. Eram tratadas como se não fossem gente. Mesmo depois da lei que libertou todo mundo, alguns lugares ainda tratavam as pessoas mal." Miguel assentiu sério. Ana olhava com olhos grandes, sentindo que era importante. Essa casa foi refúgio para pessoas que fugiram, pessoas que queriam ser livres. Elas se esconderam aqui e deixaram cartas, histórias delas. "O que vamos fazer, mãe?" Miguel perguntou. "Vamos contar, vamos fazer as pessoas saberem. Essas pessoas merecem ser lembradas." Ana puxou a saia da mãe. "Elas eram boas, mãe?" Joana pegou a filha no colo. "Eram, meu amor, eram muito boas e muito corajosas." Mas mexer com verdades enterradas nunca é fácil. Nos dias seguintes, Joana desceu ao vilarejo e procurou o padre da capela. Padre Sebastião era homem velho, de cabelos brancos, mas olhos atentos e bondosos. Joana contou tudo. Mostrou as cartas. O padre leu cada uma com atenção crescente,
o rosto ficando cada vez mais grave. Meu Deus, murmurou. Eu sabia que ainda havia injustiças após a abolição, mas ter prova assim? Olhou para Joana. A senhora sabe o que isso significa? Sabe quem provavelmente era o coronel que eles mencionam? Joana balançou a cabeça. O padre suspirou. Pelas descrições, pelas datas, só pode ser o coronel Rodrigo Ferreira. Joana sentiu o sangue gelar. O coronel Rodrigo, seu ex-cunhado, o homem que a expulsara de casa. Ele não pode continuar fazendo isso, Joana disse, a voz firme apesar do medo. Essas pessoas fugiram dele, sofreram por causa dele. A verdade precisa ser conhecida. O padre concordou. Nos dias seguintes, ele mobilizou pessoas. Escreveu para as autoridades em Diamantina. Escreveu para um jornal de Belo Horizonte que denunciava abusos no interior. Mostrou as cartas, os documentos. A história explodiu. Jornalistas vieram até Santa Rita do Rio Preto. Autoridades vieram investigar. Encontraram mais evidências. Encontraram nos fundos da propriedade de Joana, exatamente onde as cartas mencionavam, um túmulo simples. Exumaram e confirmaram. Eram restos mortais de um homem, provavelmente José, que tinha morrido de febre enquanto se escondia. Miguel e Ana assistiam de longe, sérios, entendendo que algo muito importante estava acontecendo. Mãe, Miguel perguntou baixinho, as pessoas vão saber a verdade agora? Vão, meu filho, vão saber. Investigaram a fazenda do coronel Rodrigo. Encontraram registros adulterados, encontraram contratos leoninos que mantinham ex-escravos presos por dívidas impossíveis de pagar, encontraram correspondências com outros fazendeiros tramando formas de contornar a Lei Áurea. O coronel Rodrigo foi processado. Não foi punido com prisão porque o sistema da época protegia homens como ele, mas foi multado pesadamente. Teve que pagar indenizações, teve que liberar todos os trabalhadores que mantinha em condições análogas à escravidão e, mais importante, foi publicamente exposto. Seu nome foi arrastado pela lama nos jornais, perdeu respeito, perdeu influência política. E Joana, a viúva pobre que ele expulsara, foi quem trouxe a verdade à tona. O que os jornais publicaram depois mudou a vida do vilarejo. Com o dinheiro das indenizações pagas pelo coronel, o padre conseguiu que parte fosse destinada a Joana como descobridora das evidências. Ela conseguiu reformar a casa completamente. Comprou materiais, contratou a ajuda do vilarejo, a casa foi consertada, pintada, se tornou lar de verdade. Joana plantou uma árvore no túmulo de José, nos fundos da propriedade. Colocou uma cruz simples com os nomes que encontrara nas cartas: Benedita, José, Tomás, Maria. Para que nunca sejam esquecidos, ela disse. Miguel ajudou a plantar flores ao redor do túmulo. Ana regava todos os dias dizendo baixinho, para as pessoas corajosas. A história atraiu atenção. Uma professora de Diamantina, sensibilizada pelo caso, ofereceu-se para vir dar aulas na região. Joana cedeu um cômodo da casa. Começaram uma escolinha pequena. Miguel e Ana foram os primeiros alunos, junto com outras crianças pobres do vilarejo. Meses se passaram. A vida de Joana e das crianças se transformou completamente. Não eram mais a viúva desesperada e os órfãos expulsos. Eram a família que desenterrou uma verdade importante. Um dia, um homem apareceu na porta. Era velho, magro, olhos cansados, mas com fagulha de esperança. Meu nome é Tomás, ele disse com voz embargada. Li sobre as cartas no jornal. Eu fui um dos que se esconderam aqui. Joana o abraçou chorando. Tomás contou sua história. Contou como fugira, como vivera com medo anos. Contou que Maria, a outra que tinha fugido com ele, tinha morrido 2 anos antes. Contou que Benedita ele nunca mais vira, não sabia se estava viva ou morta. Mas ele estava vivo e estava ali. E pela primeira vez em décadas, sentia que podia viver sem medo. Esta casa foi refúgio uma vez, Joana disse. Pode ser de novo. Tomás aceitou. Viveu com eles, ajudando nos trabalhos, contando histórias para as crianças sobre como era antes, sobre como a liberdade é preciosa. Miguel adorava as histórias. Sentava aos pés de Tomás e ouvia tudo com atenção. Ana fazia perguntas inocentes que faziam Tomás sorrir.
O senhor era muito corajoso, né? Não era coragem, pequenina, Tomás respondia. Era necessidade. Quando a vida te empurra contra a parede, você descobre forças que não sabia que tinha. 2 anos depois, em 1894, Joana estava na varanda da casa, agora pintada de branco com janelas azuis, vendo Miguel e Ana brincarem no quintal. A horta produzia bem, tinham galinhas, uma cabra, a escolinha tinha agora 15 alunos. Tomás estava ensinando as crianças a plantar. Joana pensou em tudo o que tinha acontecido. Tinha sido expulsa, humilhada, forçada a fugir com as crianças. Tinha chegado numa casa abandonada sem saber se sobreviveriam. Mas encontrara algo maior que abrigo. Encontrara propósito. Encontrara uma verdade que precisava ser contada. Miguel, agora com 9 anos, veio correndo. Mãe, a professora disse que vai ensinar a gente a escrever cartas hoje. Cartas de verdade, como as que você encontrou. Joana sorriu. Então prestem atenção. Cartas são importantes. Cartas contam histórias, e histórias precisam ser lembradas. Ana, de 7 anos, estava ajudando Tomás a regar a horta. Cantava uma cantiga que ele tinha ensinado. Uma cantiga antiga que escravizados cantavam. Mas agora ela cantava livre, feliz, sem correntes. E Joana soube que tinha valido a pena. Toda a dor, todo o medo, toda a incerteza. Tinha valido a pena porque trouxe eles até ali, até aquela descoberta que mudou tudo. 5 anos depois, em 1899, a pequena escola tinha crescido tanto que precisaram construir prédio próprio. A prefeitura de Diamantina, pressionada pela atenção que o caso tinha gerado, forneceu recursos. Construíram escolinha de verdade no vilarejo, com 2 salas de aula, professoras formadas. A casa de Joana se tornou ponto de referência. Visitantes vinham de longe para conhecer o lugar onde as cartas tinham sido encontradas. Alguns vinham por curiosidade, outros vinham para prestar respeito, descendentes de escravizados que sentiam que finalmente havia reconhecimento do sofrimento. Joana mantinha o porão preservado, não como atração, mas como memorial. As esteiras, a mesa tosca, as velas, tudo estava lá. As cartas originais tinham sido doadas para um museu em Belo Horizonte, mas ela guardava cópias, mostrava para quem quisesse ver, contava a história. Tomás viveu até 1905, morrendo aos 68 anos, finalmente em paz, finalmente livre de verdade. Foi enterrado ao lado de José, sobre a mesma árvore. Joana plantou mais flores ao redor. Miguel cresceu e se tornou professor também, continuando o trabalho de educação. Ana se casou com um ferreiro do vilarejo, teve 3 filhos, continuou morando perto da mãe. Joana viveu até 1920, aos 63 anos. Viveu para ver a República se consolidar, para ver mudanças lentas, mas reais acontecerem. Morreu cercada pelos filhos, netos, alunos, pessoas cuja vida tinha tocado. Foi enterrada na propriedade que tinha sido seu refúgio, ao lado de José e Tomás, sobre a árvore que tinha plantado. E seu túmulo trazia a inscrição simples: Joana Ferreira. Encontrou a verdade quando procurava abrigo. Deu voz aos esquecidos. A casa continuou sendo memorial. A escola continuou funcionando. Gerações de crianças aprendendo não apenas a ler e escrever, mas aprendendo sobre justiça, sobre verdade, sobre nunca esquecer. E tudo começou porque uma mãe desesperada, expulsa com seus 2 filhos pequenos, teve coragem de abrir um alçapão numa casa velha e encontrou não apenas história esquecida, mas seu próprio propósito. E assim termina a extraordinária história de Joana e seus filhos, que fugiram da injustiça e encontraram algo maior que abrigo. Encontraram verdade que precisava ser contada. Encontraram justiça que precisava ser feita. Encontraram propósito que mudou não apenas suas vidas, mas as vidas de dezenas, centenas de pessoas. Você consegue imaginar a coragem necessária para começar de novo com 2 crianças pequenas? Para investigar sons estranhos numa casa abandonada? Para expor a verdade mesmo sabendo que enfrentaria gente poderosa? Se essa história te emocionou,
Se te fez acreditar que até das situações mais desesperadoras pode nascer mudança, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para fazer diferença. E me conta nos comentários, você teria tido coragem de descer naquele porão? Teria exposto a verdade mesmo correndo riscos? Acredita que uma pessoa pode fazer diferença, mesmo começando sem nada? Quero muito saber sua opinião. Já tem um novo vídeo te esperando com outra história incrível do Brasil antigo, cheia de emoção, coragem e verdades esquecidas. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada pelo interior brasileiro. Até a próxima história. E lembre-se sempre, a verdade pode estar escondida nos lugares mais inesperados. A justiça pode vir das pessoas mais improváveis. E nunca, nunca é tarde para fazer o que é certo, para dar voz aos esquecidos, para transformar dor em propósito. Às vezes, o que parece maldição é na verdade bênção disfarçada. Às vezes, ser expulsa te leva exatamente para onde você precisa estar. Um abraço de coração e que tenhamos sempre coragem para abrir os alçapões da vida e descobrir as verdades que precisam ser contadas. Tentar novamente, vamos com o próximo vídeo. Foto. Título sugerido. Altamente clicável, sem clickbait. Ela mudou-se para a casa antiga, mas as crianças encontraram algo que o vilarejo escondeu por 50 anos. Este formato segue a lógica do concorrente. Ação simples, descoberta inesperada, segredo perigoso. Sinopse. Curta, forte, perfeita para a descrição inicial. Em 1894, uma mãe sozinha tenta recomeçar a vida ao lado dos filhos em uma casa antiga no vilarejo mais seco da região. Mas tudo muda quando as crianças encontram um objeto enterrado no quintal, uma descoberta que revela um segredo capaz de libertar um povo ou destruir sua família. Enquanto o medo cresce e a presença do lobo da vila se aproxima, Elara percebe que sua maior luta não é pela casa, mas pela sobrevivência de todos. Uma história de mistério, coragem, injustiça e esperança, inspirada em acontecimentos que poderiam ter marcado o Brasil antigo. Mostrar mais. Architected 40 a 50 minutos narrativa com estratégicos Pattern Interrupts e Child Amplifiers. 18 segundos. Perfeito! Vou criar o roteiro seguindo todas as diretrizes que já foram estabelecidas. AC. Estrutura obrigatória. 40 a 50 minutos, 38 a 42 caracteres, blocos de 4 a 6 minutos com microcliffs, pattern interrupts estratégicos, CTAs bem posicionados, crianças como amplificadores não protagonistas, micropicos regulares. B. Fórmula do micro-subnicho. Injustiça inicial forte, mãe sozinha, vulnerável. Isolamento, casa antiga, vilarejo hostil. Mistério crescente, crianças encontram algo. Perigo, o lobo da vila se aproxima. Revelação humana chocante, não sobrenatural. Justiça / redenção final, epílogo inspirador. C. Crianças. Parte orgânica da injustiça, observam ou sentem primeiro, sensores, ficam afastadas do perigo direto, não resolvem mistérios, falas apropriadas para a idade, amplificam emoção. D. Pattern interrupts a inserir. Mas o que estava enterrado ali mudaria tudo para sempre. Ela não sabia que alguém estava observando. O vilarejo guardava um segredo que ninguém podia saber. Quando o lobo bateu a porta, já era tarde demais. E. CTAs. CTA fraco, 0,30, inscrição básica. CTA forte, cerca de 18 a 22 minutos após descoberta do objeto. CTA final, pergunta provocativa nos comentários. Narrativa focará em elementos de suspense local, explorando dinâmicas de poder em comunidade rural isolada. Objetivo: construir tensão gradual, revelando camadas de segredo histórico através do olhar infantil, sem expor crianças diretamente ao perigo. Tema central emerge da tensão entre sobrevivência e justiça em território marcado por disputas silenciosas sobre recursos essenciais como água e terra. Ela mudou-se para a casa antiga, mas as crianças encontraram algo que o vilarejo escondeu por 50 anos. Uma mãe de 32 anos fugiu com seus 3 filhos para uma casa antiga no vilarejo mais seco de Minas Gerais, tentando escapar de um casamento violento. Mas quando as crianças cavaram o quintal procurando água, encontraram algo enterrado que revelou um segredo capaz de libertar um povo inteiro.
Você consegue imaginar descobrir que a seca que matava as pessoas não era castigo divino, mas crime planejado há meio século? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade em 1894, no sertão de Minas Gerais. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te arrepiar e mostrar como a ganância de poucos pode destruir a vida de muitos. O que essa mãe e seus filhos descobriram naquela casa mudou não apenas o destino deles, mas quebrou o poder de um homem que controlava a vida e a morte de centenas de pessoas. E a reviravolta final vai te deixar sem palavras. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias do Brasil antigo estão chegando. O ano era 1894 e o Brasil vivia apenas 6 anos como república. Mas no interior profundo de Minas Gerais, no sertão entre Montes Claros e Grão-Mogol, nada tinha mudado. Os coronéis continuavam mandando como sempre mandaram, e quem controlava a água controlava a vida. Elara Santos tinha 32 anos e um corpo marcado por cicatrizes que preferia esconder. Não eram apenas cicatrizes do trabalho duro, eram marcas de anos apanhando de um marido que bebia demais e batia sempre. O rosto tinha beleza natural que a dureza da vida não conseguira apagar completamente, mas os olhos castanhos carregavam um cansaço profundo. Os cabelos negros e longos ela mantinha sempre presos num coque apertado. As mãos eram calejadas de lavar roupa, cozinhar, trabalhar na pequena roça que tinham. Elara tinha 3 filhos. Lucas, de 9 anos, era o mais velho, sério demais para a idade, com olhos atentos que vigiavam tudo, especialmente o pai quando este começava a beber. Tinha aprendido cedo a proteger os irmãos mais novos, a distrair o pai quando a violência ameaçava explodir. Sofia, de 7 anos, era mais quieta, mais assustada. Tinha desenvolvido o hábito de se fazer pequena, de não fazer barulho, de desaparecer quando sentia perigo. E Pedro, de apenas 4 anos, que ainda não entendia completamente por que a mãe chorava tanto, por que o pai gritava, por que às vezes precisavam se trancar no quarto. Eles viviam numa casinha simples nos arredores de um vilarejo chamado Poço Seco. O nome não era poético, era literal. A região sofria com seca crônica. Havia um único poço de água no vilarejo, controlado pelo coronel Augusto Moreira, o homem mais poderoso da região. Ele vendia a água, vendia caro. Quem não tinha dinheiro morria de sede ou ia embora. O marido de Elara, Benedito Santos, trabalhava como vaqueiro para o coronel. Ganhava pouco, bebia muito e descontava as frustrações na esposa. Nos últimos meses, a violência tinha piorado. Benedito começara a bater não apenas em Elara, mas ameaçava as crianças também. Lucas já tinha levado tapa por tentar defender a mãe. Sofia vivia com medo. Foi numa noite de junho de 1894 que tudo chegou ao limite. Benedito voltou bêbado, mais violento que o normal. Gritou com Elara por algo insignificante, a comida que não estava do jeito que ele queria. Quando ela tentou explicar, ele a empurrou contra a parede. Lucas se meteu no meio e levou um soco que o jogou no chão. Naquele momento, Elara tomou a decisão. Não podia mais. Se ficasse, ele ia matar ela ou machucar seriamente as crianças. Tinha que fugir, mas para onde? E então ela se lembrou. Anos atrás, a avó dela, que tinha morrido quando Elara tinha 15 anos, tinha deixado uma propriedade pequena. Uma casa antiga, a uns 15 quilômetros de Poço Seco, numa área ainda mais isolada. Ninguém morava lá há décadas, a casa devia estar em ruínas. Mas estava em nome da avó, e quando ela morreu, tinha passado para a mãe de Elara. E quando a mãe morreu, tinha passado para Elara. Era dela, tecnicamente. Naquela mesma noite, esperou Benedito apagar bêbado. Acordou as crianças em silêncio. "Vamos embora", sussurrou. "Não façam barulho." Lucas entendeu imediatamente. Ajudou a acordar os irmãos, colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio. Arrumaram uma trouxa pequena com o pouco que tinham. Algumas roupas, um cobertor, a Bíblia da avó, uma panela. Elara pegou todo o dinheiro que tinha escondido ao longo de meses, moedas guardadas aqui e ali, 18.000 réis. Era quase nada, mas era tudo. Saíram no meio da noite, deixando a porta entreaberta para não fazer barulho. Caminharam pela estrada de terra sobre a lua minguante, as crianças caladas, assustadas, mas confiando na mãe. Pedro ia na mão de Elara, tropeçando de sono.
Sofia segurava na saia dela. Lucas ia à frente, atento. Mas ela não sabia que alguém os vira sair e que a notícia chegaria aos ouvidos errados. Caminharam a noite toda. Quando o sol nasceu, estavam longe o suficiente para parar e descansar. Sentaram sob uma árvore. Elara dividiu o pouco pão que tinha trazido. As crianças comeram em silêncio, exaustas. Mãe, Lucas finalmente perguntou, a gente vai voltar? Não, meu filho, nunca mais. E o pai? Elara pegou a mão do filho. O pai ficou doente. Doente de um jeito que a gente não consegue curar. E ele estava machucando a gente. Às vezes, fugir é a única forma de sobreviver. Lucas assentiu, entendendo mais do que uma criança de 9 anos deveria entender. Sofia começou a chorar baixinho. Elara a abraçou. Vai ficar tudo bem, minha filha, eu prometo. Vamos para um lugar nosso, um lugar onde ninguém vai machucar vocês. Pedro, pequeno demais para entender completamente, apenas perguntou: vai ter comida lá? Vai, meu amor, vai ter comida, e vocês vão estar seguros. Continuaram caminhando durante o dia. A região era seca, poeirenta, com vegetação de caatinga baixa e espinhosa. O sol era implacável. Pararam várias vezes para descansar à sombra das árvores raquíticas. Beberam água de um riacho quase seco que encontraram. Elara sabia que precisavam chegar antes do anoitecer. Era meio da tarde quando finalmente avistaram a casa. Ficava isolada, longe de qualquer outro lugar, cercada por terra vermelha e seca. Era uma construção velha de adobe, paredes grossas de barro, telhado de telhas coloniais com muitas quebradas. As janelas estavam sem vidros, apenas buracos na parede. A porta da frente estava pendurada torta em uma dobradiça. O quintal ao redor era apenas terra nua, sem uma planta viva. Mas era delas. Era tudo o que tinham. Elara empurrou a porta que gemeu e se abriu. Dentro, o cheiro era de abandono, mofo, anos de vazio. A sala principal tinha piso de terra batida, algumas tábuas velhas apoiadas na parede, teias de aranha por todo o canto. Tinha uma cozinha pequena com fogão de barro rachado. 2 quartinhos minúsculos, mais nada. Sofia começou a chorar. A gente vai morar aqui, mãe. Elara se ajoelhou na altura da filha. Vai, e vamos consertar. Vamos limpar, vamos tornar bonito. Vocês vão ver. Lucas já estava explorando. Foi até a cozinha, depois aos quartos. Mãe, chamou. Não tem cama, não tem nada. A gente dá um jeito. Por enquanto, vamos dormir no cobertor no chão. Amanhã a gente vê o que precisa. Passaram o resto da tarde limpando o que podiam. Elara varreu a sujeira, tirou as teias de aranha. As crianças ajudavam como conseguiam. Pedro mais atrapalhava que ajudava, mas Elara agradecia a presença dele, a inocência dele que aliviava um pouco o peso. Quando a noite caiu, estenderam o cobertor na sala. Comeram o último pedaço de pão que tinham. Elara deitou as 3 crianças juntas, se deitou ao lado, abraçou todos. Mãe, Lucas sussurrou no escuro, a gente vai conseguir? Vamos, meu filho, vamos conseguir. Mas Elara não tinha certeza. Não tinha água ali, não tinha comida, não tinha como sobreviver. Fechou os olhos e rezou para que Deus mostrasse um caminho. Ela não sabia que o caminho estava literalmente enterrado sob seus pés. Pela manhã, Elara acordou com o sol já alto. As crianças ainda dormiam, exaustas da jornada. Ela se levantou com cuidado, saiu para o quintal. Precisava avaliar o que tinham, o que podiam fazer. O terreno ao redor da casa era grande, talvez uns 2.000 metros quadrados, mas era completamente seco. Terra vermelha, rachada pelo sol, sem uma planta. Procurou e encontrou, nos fundos, um poço velho. Aproximou, olhou para dentro. Estava completamente seco, nem uma gota d'água. Sentiu o desespero apertar. Como iam sobreviver sem água? Podiam voltar a Poço Seco para buscar, mas era longe, e Benedito ia procurar por eles, ia encontrar, e quando encontrasse... Mãe! Elara se virou. Lucas estava parado na porta da casa, olhando para ela. Tá tudo bem? Tá, meu filho, só estou vendo o que temos aqui. Lucas caminhou até ela, olhou para o Poço Seco. Não tem água? Não, mas a gente vai dar um jeito. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois disse, posso ajudar? Posso cavar?
Às vezes a água tá mais funda. Elara sorriu, tocada pela vontade de ajudar do filho. Pode, vamos procurar água juntos. Mas o que eles iam encontrar não era água, era algo muito mais precioso e muito mais perigoso. Nos dias seguintes, tentaram se organizar. Elara desceu ao vilarejo mais próximo, a cerca de 3 quilômetros, um punhado de casas miseráveis onde viviam talvez 30 pessoas. Comprou o básico com o pouco dinheiro que tinha: farinha, feijão, sal, rapadura. Perguntou sobre água. As pessoas olharam para ela com expressão estranha. "A senhora é nova por aqui?" perguntou um velho sentado na porta de uma venda. "Sou, mudei para a Casa Velha dos Santos." O velho balançou a cabeça. "Aquela casa está abandonada faz 50 anos, desde que o velho Santos morreu. Ninguém mora lá porque não tem água. A região toda é seca. O único poço que presta é o do Coronel Augusto, em Poço Seco, e ele cobra caro." "Quanto?" R$ 2.000 por barril, e tem que buscar lá." Elara sentiu o estômago revirar. R$ 2.000 por barril? Com o dinheiro que tinha, conseguiria comprar água por talvez 2 semanas. Depois disso, voltou para casa abatida. Contou para Lucas. O menino ficou pensativo. "Mãe, a gente pode cavar, pode tentar achar água aqui mesmo." "O poço já está cavado, filho, está seco." "Mas pode cavar em outro lugar. Vovó sempre dizia que água corre por baixo da terra. A gente só precisa achar onde." Elara olhou para o filho. Tinha razão. Não custava tentar. Pegaram as ferramentas que encontraram na casa, uma enxada velha, uma pá quebrada, e começaram a cavar. Escolheram um canto do quintal, perto de onde havia uma depressão leve no terreno, como se a água tivesse corrido ali muito tempo atrás. Lucas cavava com determinação. Sofia ajudava tirando a terra solta. Pedro brincava por perto, achando tudo uma aventura. Cavaram por dias. A princípio, apenas terra seca e vermelha. Elara ia ficando desanimada. Mas Lucas insistia. "Mais fundo, mãe, tem que ir mais fundo." Foi no 5º dia, quando o buraco já tinha quase 2 metros de profundidade, que Lucas bateu em algo duro. Não era pedra, era diferente. "Mãe, tem algo aqui!" Elara desceu no buraco. Lucas tinha exposto uma quina de algo. Madeira. Madeira enterrada. Começaram a cavar ao redor com mais cuidado. Lentamente, revelou-se uma caixa. Uma caixa de madeira grande, talvez 1 metro de comprimento, meio metro de largura, enterrada quase 2 metros abaixo do chão. Mas o que estava enterrado ali mudaria tudo para sempre. Conseguiram puxar a caixa para fora com muito esforço. Era pesada. Levaram para dentro da casa. As crianças se juntaram ao redor, curiosas. Sofia perguntou: "O que é, mãe?" "Não sei, minha filha. Vamos ver." A caixa tinha uma tampa presa por fechadura velha e enferrujada. Elara usou a enxada para forçar. A fechadura cedeu. Abriu a tampa. Dentro, embrulhado em panos encerados para proteção, havia documentos. Muitos documentos. Papéis amarelados, alguns com tinta já desbotando, mas ainda legíveis. Elara pegou o primeiro. Era escritura. Escritura de propriedade de terra. Dizia que a propriedade de 3.000 hectares, incluindo o poço principal de água da região, pertencia a Jerônimo Santos e seus herdeiros legítimos. Elara franziu a testa. Jerônimo Santos. Esse era o nome do avô dela, o pai da avó, o homem que tinha construído a casa onde estavam. Mas, segundo todo mundo, aquelas terras e aquele poço pertenciam ao Coronel Augusto há décadas. Continuou procurando. Encontrou mais documentos, contratos, acordos e então encontrou cartas, cartas escritas em caligrafia trêmula, datadas de 1844. Uma delas dizia: "Meu irmão Augusto me traiu, falsificou documentos dizendo que as terras eram dele, comprou o juiz, comprou o tabelião, estou escondendo as escrituras verdadeiras. Se algo me acontecer, que meus descendentes saibam, aquelas terras são nossas, o poço é nosso, ele roubou tudo. Jerônimo Santos." Elara sentiu o sangue gelar, entendeu tudo,
O coronel Augusto Moreira não era Moreira, era Moreira Santos. Era irmão do avô dela. Tinham brigado pela herança há 50 anos. Augusto tinha falsificado documentos, roubado as terras do irmão. Jerônimo tinha escondido as provas e depois tinha morrido. A carta seguinte sugeria que não tinha sido morte natural. E agora, 50 anos depois, as provas estavam nas mãos de Elara. Provas de que o homem mais poderoso da região tinha construído seu império sobre uma mentira, sobre um roubo, sobre provavelmente um assassinato. As crianças olhavam sem entender completamente. Lucas perguntou: "Mãe, o que esses papéis significam?" Elara respirou fundo. Significam que o coronel que controla a água em Poço Seco roubou tudo e que, por direito, aquelas terras e aquele poço são nossos, são de vocês. Sofia arregalou os olhos. A gente é dona da água? Somos, ou deveríamos ser. Pedro, sem entender, apenas disse: "Então, a gente pode beber água à vontade?" Elara pegou o filho no colo. "Pode, meu amor, pode." Mas ela sabia que não seria tão simples, porque homens como o Coronel Augusto não entregam poder facilmente. E quando descobrissem que ela tinha aqueles documentos, se essa parte da história já te deixou tenso, deixa o like agora, porque o perigo só vai aumentar. E o que vem a seguir vai mostrar até onde gente poderosa pode ir para manter segredos enterrados. Elara passou a noite lendo todos os documentos. Eram dezenas, escrituras, contratos, cartas, até um testamento. Tudo confirmando a mesma história, Jerônimo Santos era o dono legítimo de uma vasta propriedade que incluía o único poço de água permanente da região. Augusto, o irmão mais novo, tinha cobiçado aquilo. Tinha planejado por anos e em 1844 tinha executado seu plano: falsificar documentos, subornar autoridades e finalmente eliminar o irmão. Uma carta particularmente perturbadora, escrita por Jerônimo dias antes de morrer, dizia: "Augusto me ofereceu vinho ontem, bebi sem suspeitar. Hoje acordo doente, tremendo, vomitando. Reconheço os sintomas. É veneno. Meu próprio irmão está me matando devagar. Escondi as provas no único lugar que ele nunca vai cavar, o quintal da minha casa, que ele despreza por não ter poço. Se Deus quiser, meus descendentes encontrarão, e justiça será feita." Elara sentiu raiva crescer dentro dela, raiva de 50 anos de injustiça, raiva pelas pessoas que morreram de sede porque não tinham dinheiro para comprar água de um poço que era roubado, raiva pela própria avó que viveu pobre quando deveria ter herdado riqueza. Mas também sentiu medo, porque se o coronel Augusto descobrisse que ela tinha aqueles documentos, faria qualquer coisa para recuperá-los, qualquer coisa. Nos dias seguintes, Elara tentou agir normal. Ia ao vilarejo comprar mantimentos, buscava água em Poço Seco pagando preço extorsivo, cuidava das crianças. Mas guardava os documentos escondidos, embrulhados de volta no pano encerado, enterrados num lugar diferente do quintal. Foi numa tarde que o perigo chegou. Elara estava no quintal estendendo roupa quando viu 3 homens a cavalo se aproximando pela estrada. Reconheceu um deles imediatamente, era Benedito, seu marido. Os outros 2 eram capangas do coronel. Sentiu o terror gelado. Benedito tinha encontrado ela e tinha trazido ajuda. Correu para dentro. "Crianças, vão para o quarto, tranquem a porta, não saiam, não importa o que aconteça." Lucas pegou os irmãos e correu. Elara ouviu a porta do quarto se fechando, a tranca sendo colocada. Bem, pelo menos estavam protegidos por enquanto. Os homens pararam na frente da casa. Benedito desmontou. Estava sóbrio desta vez, o que de certa forma era pior. Quando sóbrio, era calculista, cruel de forma fria. "Elara", ele chamou, a voz falsamente calma. "Sei que está aí, vamos conversar." Elara saiu, mas ficou na porta, bloqueando a entrada. "Não temos nada para conversar, Benedito, não vou voltar." Benedito sorriu, mas era sorriso sem humor. "Não vim te buscar de volta, vim por outro motivo." Fez um gesto para os outros 2 homens. "O coronel Augusto mandou avisar. Ficou sabendo que você é parente do velho Jerônimo Santos. Quer ter certeza que não tem nenhum documento velho guardado por aí. Documentos que possam... confusão." Elara sentiu o sangue gelar. Como ele sabia? Alguém tinha contado? Tinha visto ela cavando? "Não sei do que está falando", disse, tentando manter a voz firme. "Não?" Benedito deu um passo à frente.
Então não vai se importar se dermos uma olhada na casa. Vão sim, esta é minha propriedade. Saiam daqui. Um dos capangas, homem grande com cicatriz no rosto, riu. Propriedade? Mulher fujona não tem propriedade. Sai da frente. Elara não saiu. Eu disse para saírem. Benedito suspirou, como se lidasse com criança teimosa. Então, rápido como cobra, avançou e a empurrou com força. Elara caiu, batendo as costas no chão de terra. A dor explodiu, mas pior que a dor física era o terror. Os 3 homens entraram na casa. Procurem, Benedito ordenou. Vasculhem tudo. Se tiver algum papel velho, tragam. Elara se levantou, zonza. Ouviu barulho vindo do quarto. Os homens estavam tentando arrombar a porta. Ouviu Lucas gritando: sai daqui, deixa a gente em paz. Não, Elara gritou, correndo para dentro. Deixem meus filhos. Mas o capanga já tinha chutado a porta, quebrando a tranca. As crianças estavam encolhidas num canto. Sofia chorava, Pedro gritava. Lucas estava na frente dos irmãos, os punhos cerrados, tentando protegê-los mesmo sendo criança contra homens adultos. Elara se jogou entre os homens e as crianças. Não encostem neles, podem revirar a casa toda, mas não encostem nas minhas crianças. Benedito a puxou pelos cabelos, jogou ela para o lado. Cala a boca, as crianças não vão se machucar se ficarem quietas. Os capangas reviraram tudo, quebraram os poucos móveis que tinham, rasgaram o cobertor, vasculharam cada canto. Mas não encontraram os documentos porque Lara tinha enterrado eles de novo, em lugar diferente. Depois de 1 hora de busca destrutiva, Benedito ficou frustrado. Não tem nada aqui. Eu disse, Elara conseguiu falar, segurando as crianças que choravam agarradas nela. Benedito se aproximou, o rosto perto demais do dela. Se descobrirmos que está mentindo, volto. E da próxima vez, não vai ser só para procurar papel. Olhou para as crianças. Seria uma pena se algo acontecesse com essas criancinhas. E saíram. Montaram nos cavalos e foram embora, deixando a casa destruída e uma família aterrorizada. Quando finalmente ficaram sozinhos, Elara desabou. Abraçou os 3 filhos e chorou. Chorou de medo, de raiva, de desespero. Lucas, mesmo sendo criança, tentou consolá-la. Mãe, a gente vai ficar bem, a gente sempre fica bem. Mas Elara não tinha certeza, porque agora sabia que o coronel estava atrás dos documentos e não ia parar até encontrá-los ou garantir que ela nunca pudesse usá-los. Ela não sabia que alguém estava observando e que a ajuda viria de onde menos esperava. Naquela noite, Elara não conseguiu dormir. Ficou acordada, vigiando, com medo que os homens voltassem. As crianças dormiram eventualmente, exaustas do terror, mas Elara manteve vigília. Foi quase meia-noite quando ouviu passos, alguém se aproximando da casa. Pegou a enxada, a única arma que tinha, e esperou perto da porta. Uma voz baixa chamou do lado de fora. Dona Elara, não precisa ter medo, vim ajudar. Elara entreabriu a porta. Do lado de fora estava um homem velho, magro, com cabelos brancos e olhos cansados. Usava roupas simples de trabalhador. Ela não o conhecia. Quem é você? Meu nome é Tomás. Trabalhei para o Coronel Augusto durante 40 anos. Sei o que ele fez, sei da injustiça e sei que a senhora tem as provas. Elara ficou tensa. Como sabe? Porque eu vi a senhora cavando e imaginei o que podia encontrar. Jerônimo Santos era homem bom. Me tratou com dignidade quando eu era escravo na juventude. Quando ele morreu, eu sabia que tinha sido assassinato, mas não podia provar. Augusto era poderoso demais. E por que quer ajudar agora? Tomás suspirou, o peso de décadas no rosto. Porque estou velho, vou morrer em breve, e não quero morrer sabendo que fiquei calado enquanto injustiça continuava. A senhora tem os documentos? Elara hesitou. Podia confiar nele? Mas o que tinha a perder? Assentiu. Então precisa agir rápido. Augusto vai voltar, e da próxima vez vai ser pior. Precisa levar esses documentos para a autoridade em Montes Claros. Tem um juiz lá, Dr. Macedo, que é honesto, não pode ser comprado. Se ele vir as provas, vai agir. Mas como vou chegar lá? É longe demais, e tenho 3 crianças. Eu levo, tenho carroça, partimos antes do amanhecer, antes que os capangas do coronel acordem. Se sairmos agora, chegamos em Montes Claros em 2 dias. Elara olhou para trás, para onde as crianças dormiam. Era arriscado, mas ficar ali também era. Tomou a decisão.
Vou buscar as crianças. Acordou os três com cuidado. Explicou rapidamente. Lucas entendeu imediatamente, sempre atento. Sofia estava assustada, mas confiou na mãe. Pedro estava confuso, mas deixou ser carregado. Elara desenterrou os documentos, embrulhou bem. Saíram no meio da noite. Tomás tinha uma carroça velha puxada por uma mula mais velha ainda. Ajeitaram as crianças na carroça, cobriram com um pano velho e partiram pela estrada de terra sob o céu estrelado, fugindo novamente. Mas desta vez, não apenas fugindo, indo buscar justiça. A viagem foi longa e difícil. A estrada era cheia de buracos, a carroça balançava violentamente. As crianças ficaram enjoadas. Pararam algumas vezes para descansar, para comer o pouco que tinham, para beber água racionada. Tomás contava histórias durante o caminho. Contava sobre Jerônimo Santos, sobre como era homem justo que tratava bem seus trabalhadores, que compartilhava água gratuitamente com todos. Contava sobre Augusto, sobre como sempre foi ganancioso, cruel, disposto a fazer qualquer coisa pelo poder. Por que ele ficou impune tanto tempo? Elara perguntou. Porque comprou todo mundo. Juízes, delegados, políticos. E quem não podia comprar, ameaçava. Muita gente que tentou ir contra ele desapareceu, encontrados mortos em acidentes convenientes. Ele construiu um império de medo. Mas você acha que esse juiz em Montes Claros vai ajudar? Acho. Dr. Macedo é homem íntegro. Já enfrentou coronéis antes. E com essas provas, Tomás bateu na caixa de documentos. Com essas provas, nem Augusto vai conseguir escapar. Chegaram a Montes Claros no final da tarde do segundo dia. Era cidade maior, com ruas de paralelepípedo, casas de 2 andares, movimento de pessoas. Tomás levou eles direto para o fórum, um prédio imponente no centro. O juiz Macedo estava em seu gabinete, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de aro fino. Olhou com curiosidade para aquele grupo em comum. Um velho trabalhador, uma mulher com roupas surradas, 3 crianças assustadas. "O que os traz aqui?" perguntou, mas a voz era gentil, não hostil. Elara, com mãos tremendo, colocou a caixa de documentos na mesa dele. "Vim trazer provas, doutor. Um crime de 50 anos atrás que continua destruindo vidas até hoje." E contou tudo. Tomás confirmou, adicionando detalhes que ele sabia. O juiz ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais grave. Quando terminaram, ele abriu a caixa e começou a examinar os documentos. Levou horas. Leu cada papel com atenção meticulosa. Verificou assinaturas, carimbos, datas. Comparou com registros oficiais que mandou buscar. Quando finalmente levantou os olhos, a expressão era de raiva controlada. Isto é uma das maiores fraudes que já vi. Falsificação de documentos, suborno de autoridades, roubo de propriedade. E se as cartas de Jerônimo Santos forem verdadeiras, assassinato também. São verdadeiras, Elara disse com convicção. Meu avô não mentiria sobre isso. Eu acredito em você, senhora. A questão agora é, o que fazemos? O que fizeram mudou a vida de centenas de pessoas. O juiz Macedo agiu com rapidez e decisão que Elara não esperava. Naquela mesma noite, mandou telegramas para autoridades estaduais. Pediu reforço de soldados da capital. Emitiu mandado de busca e apreensão de documentos na propriedade do coronel Augusto, além de mandado de prisão preventiva por suspeita de fraude. Vou ser honesto, senhora, o juiz disse para Elara. Isso vai ser perigoso. O coronel Augusto tem muitos homens armados. Pode haver resistência. Sugiro que fiquem aqui em Montes Claros até a situação se resolver. Arranjou acomodação para eles numa pensão modesta. Pagou do próprio bolso. Elara e as crianças finalmente puderam dormir em camas de verdade, com barrigas relativamente cheias, pela primeira vez em semanas. Mas enquanto dormiam, 50 quilômetros dali, o coronel Augusto recebia a notícia que mudaria tudo. Um dos seus informantes em Montes Claros mandou mensagem urgente. Documentos antigos tinham sido apresentados ao juiz. Sua propriedade estava em risco. Augusto, já com 76 anos, mas ainda poderoso, reagiu com fúria. Convocou seus capangas, mais de 20 homens armados. Se ia perder tudo, não perderia sem luta. 3 dias depois, soldados do estado chegaram a Poço Seco acompanhados do juiz Macedo e um tabelião. Vieram preparados para a resistência e encontraram.
O coronel Augusto tinha barricado sua fazenda. Homens armados nas torres, nas janelas, nos portões. Quando os soldados se aproximaram, foram recebidos com tiros de aviso. O juiz, de longe, gritou através de porta-voz: Coronel Augusto Moreira Santos, em nome da lei, ordeno que se entregue. Está sendo acusado de fraude, falsificação de documentos e assassinato. Resistência só vai piorar sua situação. A resposta foi mais tiros. Um soldado foi atingido no braço. O capitão que comandava os soldados tomou decisão. Cercaram a propriedade, cortaram o abastecimento de água. Ironicamente, cortando exatamente aquilo que o coronel tinha roubado e controlado por décadas. Esperaram. Levou 2 dias. 2 dias sem água potável. Os capangas começaram a desertar durante a noite, pulando muros, fugindo. Quando só restavam 5 homens, além do coronel, eles se renderam. Augusto foi preso. Pela primeira vez em 50 anos, o homem que tinha controlado vida e morte de centenas de pessoas usando a água como arma, estava algemado. Revistaram a propriedade. Encontraram mais documentos falsos, registros de subornos, até confissões escritas de crimes que Augusto mantinha como garantia contra pessoas que poderiam traí-lo. Era arquivo completo de meio século de corrupção. Elara foi chamada de volta a Poço Seco. Quando chegou com as crianças, encontrou o vilarejo em estado de choque. A notícia tinha se espalhado. O coronel estava preso. A água ia ser liberada. O juiz Macedo reuniu todo mundo na praça principal, explicou a situação, mostrou as escrituras verdadeiras, declarou que a propriedade, incluindo o poço, pertencia legalmente a Elara Santos, como descendente de Jerônimo Santos. Houve silêncio atordoado. Depois, aplausos, gritos de alegria, pessoas chorando. 50 anos de sede, de exploração, de pagar preços absurdos por algo que deveria ser livre, tinham acabado. Elara ficou paralisada, não pela riqueza repentina, mas pela responsabilidade. Tinha nas mãos o poder que o coronel usava para oprimir. O que ia fazer com isso? Lucas puxou a saia dela. Mãe, o que a gente vai fazer? Ela olhou para o filho, olhou para Sofia e Pedro. Olhou para as pessoas do vilarejo, rostos magros de fome e sede, rostos cheios de esperança. Tomou a decisão. A água é de todos, anunciou alto para todos ouvirem. O poço vai ser comunitário. Qualquer pessoa pode tirar água gratuitamente, sempre. Construiremos sistema para distribuir para todas as casas. Ninguém mais vai pagar por água, nunca mais. O silêncio. Depois, explosão de alegria. Pessoas correram para abraçá-la, para agradecer, para chorar de felicidade. O juiz sorriu. É uma decisão generosa, senhora, e sábia, mas a propriedade ainda é sua. As terras, as pastagens, isso gera renda. A senhora e as crianças não vão passar necessidade nunca mais. Elara assentiu, ainda processando. Tinha saído fugindo de um marido violento com 3 filhos e uma trouxa de roupa. E agora era dona de 3.000 hectares de terra. Mas mais importante que isso, tinha libertado um povo. Tinha quebrado o poder de um tirano. Tinha feito justiça por um avô que nunca conheceu. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. O coronel Augusto foi julgado e condenado. Passou os últimos anos de vida na prisão, morrendo aos 78 anos, amargurado e sozinho. Sua família perdeu tudo, pagando multas e indenizações. Benedito, o marido de Elara, foi processado por agressão e ameaças. Pegou 2 anos de prisão. Quando saiu, tentou voltar para Elara, mas ela conseguiu o divórcio, raro na época, mas possível em casos de violência extrema. Benedito desapareceu depois disso, indo para outra região, nunca mais sendo visto. Elara usou os recursos da propriedade com sabedoria. Construiu sistema de distribuição de água para todas as casas do vilarejo. Construiu escola para as crianças. Lucas, Sofia e Pedro foram os primeiros alunos, junto com outras 20 crianças. Contratou professora de Montes Claros. Tomás, o velho trabalhador que tinha ajudado ela, viveu seus últimos anos na propriedade, tratado como avô das crianças. Morreu aos 84 anos, em paz, tendo visto justiça finalmente feita. A casa velha foi reformada. Elara construiu nova estrutura, mantendo a original como memorial. No quintal, onde tinha cavado procurando água e encontrado verdade, plantou jardim com placa.
Aqui, Jerônimo Santos enterrou a verdade. Aqui, a verdade foi desenterrada. As crianças cresceram. Lucas se tornou advogado, dedicando a vida a lutar por justiça para os pobres, inspirado pela história da mãe. Sofia se tornou professora, continuando o trabalho da escola. Pedro administrou as terras, sempre lembrando o ensinamento da mãe. A terra serve o povo, não o contrário. Elara viveu até 1935, aos 73 anos. Viveu para ver o vilarejo de Poço Seco se transformar em pequena cidade próspera chamada Águas Livres, nome mudado para celebrar a libertação da água. Viveu para ver a região florescer, quando a água deixou de ser arma de controle e passou a ser direito de todos. Foi enterrada próxima à Casa Velha, sob uma árvore que ela mesma plantara. Seu túmulo traz inscrição simples: Elara Santos. Fugiu da violência, encontrou a verdade, libertou um povo. E assim termina a extraordinária história de Elara e seus filhos, que cavaram procurando água e encontraram justiça, que fugiram da opressão e derrubaram um império construído sobre mentiras e ganância, que provaram que às vezes as crianças, com sua inocência e persistência, podem ser a chave para descobrir verdades que adultos mantêm enterradas. Você consegue imaginar a coragem necessária para fugir no meio da noite com 3 crianças? Para enfrentar um coronel poderoso? Para escolher compartilhar riqueza em vez de guardá-la? Se essa história te emocionou, se te fez acreditar que justiça pode vencer mesmo contra poderes estabelecidos há décadas, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para fazer o que é certo. E me conta nos comentários, você teria tido coragem de usar aqueles documentos sabendo o perigo? Teria compartilhado a água gratuitamente ou teria cobrado? Acredita que uma pessoa pode derrubar sistemas de opressão que existem há gerações? Quero muito saber sua opinião. Já tem um novo vídeo te esperando com outra história incrível do Brasil antigo, cheia de coragem, mistério e justiça. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada pelo sertão brasileiro. Até a próxima história. E lembre-se sempre, às vezes a salvação está enterrada onde menos esperamos. Às vezes as crianças veem o que adultos escolhem ignorar. E nunca, nunca é tarde para desenterrar verdades, para enfrentar tiranos, para escolher o lado certo da história. A água é vida, e ninguém tem direito de controlar a vida dos outros. Um abraço de coração, e que tenhamos sempre coragem para cavar fundo, para encontrar verdades enterradas, e para usar essas verdades para libertar, não para oprimir.